Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando com o seu programa semanal de saúde com muitas dicas para você. Hoje, sábado, 13 de março de 2024, ouviremos na reflexão com o pastor Emerson a continuação do livro de Êxodo, onde ele tirará lições valiosas para nossas vidas. E no quadro das curiosidades, Lily Bold falará sobre os alimentos que são bons para o estômago. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem e este deve fazer a sua parte cuidando. No quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Quão bom é estar com você mais uma vez, mais uma semana, abrindo a palavra de Deus, abrindo a Bíblia, que é luz para os nossos caminhos. Como é bom abrir a Bíblia, como é bom ouvir as mensagens que Deus deixou no livro sagrado para que nós pudéssemos ter esperança e a certeza que Ele vai voltar nos buscar. Ele disse que foi ao céu fazer moradas, mas Ele disse que vai vir buscar cada um daqueles que escolheu servir a Deus. Que gostoso ouvir essa mensagem. A Bíblia é repleta de mensagens de esperança, mensagens verdadeiras que foram colocadas para que nós pudéssemos ter certeza da veracidade da Bíblia. A Bíblia era cheia de profecias e as profecias elas são anunciadas antes do evento. E todas as profecias colocadas na Bíblia estão se cumprindo. Nenhuma falhou. Todas se cumpriram até agora. E o que falta agora são poucas profecias. E a mais importante é que Ele disse que vai voltar nos buscar. Ele vai voltar te buscar, meu querido. Ele vai voltar porque Ele prometeu que vai te buscar. Aqueles que são servos fiéis de Deus serão recebidos no dia da volta de Jesus. Que dia gostoso será esse! Que alegria! Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a Páscoa. Nós descobrimos que a Páscoa também foi uma instituição divina, diferente, bem diferente daquilo que nós conhecemos hoje. Por isso precisamos buscar a Bíblia para voltarmos à raiz, voltarmos a sermos verdadeiros em nossas festividades também. E nós descobrimos aqui que a Páscoa foi instituída lá no Êxodo, na saída do povo de Israel, na saída do povo onde eles estavam presos há mais de 430 anos lá no Egito, escravos por 430 anos. Agora Deus os liberta e essa libertação é feita com um ritual que nós já vimos a semana passada. Um ritual todo especial, e aonde aqueles que não colocaram sangue nas portas perderam todos os seus primogênitos. Hoje, nós vamos falar um pouquinho do capítulo 13, do verso 17 de Êxodo em diante. Então, Êxodo, capítulo 13, verso 17 até o 22. Se você não tem a Bíblia agora, não tem problema. Depois busque na tua Bíblia. É importante que você leia a Bíblia para ter certeza daquilo que estamos te falando. Verso 17 do capítulo 13 diz assim: E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse:
para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem para o Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel à terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Olha que história gostosa. Você sabe que Deus nunca nos abandonou? Deus nunca está longe da gente? Isso é importante você saber. Muitas vezes alguém já falou para você assim: quando você vai em tal lugar, assim, assado, Deus não vai com você. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus nunca se afasta de nós. Agora, uma coisa é verdade. Nós nos afastamos de Deus. Essa é a diferença. Deus está sempre presente na nossa vida, mas muitas vezes nós não ouvimos o que Ele tem para nós e nós buscamos outros caminhos, e é aí que as coisas não vão muito bem. Quando eu escolho outros caminhos, aí, infelizmente, eu tenho que pagar o preço da minha escolha. Não é Deus que castiga, Deus não castiga ninguém. Deus não faz mal a ninguém. As minhas escolhas têm um preço. E essas escolhas, infelizmente, vão delimitar para onde eu estou indo, se é para perto de Deus ou para longe de Deus. Por isso é muito importante você escolher muito bem, você saber fazer escolhas verdadeiras, escolhas segundo a vontade de Deus. Se eu for seguir as minhas vontades, eu serei uma pessoa terrível, porque eu sou detentor de vontades ruins. Você também é. Nós somos pecadores. Por isso é muito importante nós cuidarmos e termos o cérebro para podermos entender que tem escolhas que são boas e outras escolhas são muito ruins. E é por isso que você tem a razão. É por isso que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. A imagem é somos parecidos com Deus. E a semelhança é porque podemos pensar, podemos raciocinar, e aí tomarmos as escolhas certas ou não. Mas é interessante que a tua escolha, Deus, Ele respeita. Ele não vai fazer nada contra a sua vontade. Por isso a sua vontade, ela tem que ser dominada pela razão. É a razão que tem que levar você a fazer escolhas, não o teu coração, não a tua vontade, não os teus desejos, mas a razão, sim, pode dominar o teu ser e te levar para bons lugares, cada vez mais perto de Deus. Olha, a gente leu aqui algo muito interessante. Deus estava durante o dia numa coluna de nuvem. Por que será? Quando tem uma nuvem, e aqui onde a gente mora é muito quente. Eu nasci em Curitiba, mas já estou aqui na região do Oeste já fazem 11 anos. E aqui é um lugar muito quente. Mas eu me lembro em algumas situações em que, estando o sol muito quente, quando vinha uma nuvem e encobria o sol, ficava gostoso. Já tirava aquele calorão insuportável. E é assim que Deus fazia com o povo no deserto. Essa coluna de nuvem era justamente para deixar uma sombra, para refrescar o calor do deserto. O deserto chega a 50 graus. Imagine este povo todo ainda caminhando no deserto, sem uma proteção. Não resistiriam. Mas Deus, sendo Deus, Ele agora está ali numa coluna de nuvem para proteger os seus filhos. E à noite, uma coluna de fogo.
não só para iluminar, mas também para aquecer. No deserto, as temperaturas baixam muito durante a noite. Chegam muito próximo aí dos 5 graus, dos 10 graus. Então a temperatura ela oscila demais durante o dia e a noite. É por isso que é muito difícil você viver no deserto, pela mudança muito grande em 24 horas da temperatura. Mas Deus estava com eles, Deus estava protegendo eles, Deus estava ali cuidando de cada um deles. Sem falar que nos desertos tem muitos animais peçonhentos, como cobras, lagartos, aranhas, escorpiões, muitos animais. E esse povo precisava ser protegido. Mais à frente nós vamos ver um momento em que o povo se irou contra Deus e Deus tirou um pouquinho a mão sobre eles. Você precisa ver quantas coisas aconteceram. Jesus está voltando e Ele quer levar você. Para você estar lá, você precisa apenas amá-lo e aceitá-lo como o verdadeiro Deus. Quando a gente aceita Deus como nosso Deus e a gente o ama, a gente vai fazer as coisas para agradá-lo. Porque é assim que a gente faz. Quando a gente ama alguém, a gente faz as coisas para agradar esta pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Se a gente ama a Deus, nós vamos buscar na sua palavra aquilo que agrada ao nosso Deus. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. E no próximo sábado estaremos juntos para mais um momento da palavra de Deus. Deus te abençoe. Fique com Deus e até mais. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lily e Buldy. Bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, vamos a continuar falando sobre nosso estômago? Hoje eu vou falar sobre a gastrite. Vocês sabem que é a inflamação da mucosa do estômago, causada quase sempre por maus hábitos alimentares ou por substâncias agressivas para o estômago, como bebidas alcoólicas, em geral, né? E café. Certos medicamentos, especialmente os anti-inflamatórios como aspirina. Também os alimentos e bebidas muito quentes, como chá, ou muito gelados, como sorvetes e bebidas. O tabaco também, o fumo, a nicotina e o alcatrán e outras substâncias irritantes são dissolvidas na saliva e passam para o estômago, podendo ser causa de gastrite. O tratamento dietético da gastrite requer uma alimentação leve, suave e não irritante para o estômago. É fundamental evitar todo aquilo que possa irritar a mucosa gástrica, assim como o cigarro e a tensão nervosa. A medicação antiácida, que habitualmente se prescreve em caso de gastrite, será pouco efetiva se não forem corrigidos os hábitos alimentares e os hábitos não saudáveis. Precisamos aumentar o consumo de batata, aveia, arroz, mandioca, cenoura, abacate, abóbora, repolho, fruta do conde e maçã. E precisamos reduzir ou eliminar cerveja, bebidas alcoólicas, bebidas estimulantes, café, refrigerantes, especiarias, mariscos, carne, azúcares, sorbetes e frutos cítricos. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. O quarto dos doentes deve ter, se possível, uma corrente de ar a passar-lhe pelo interior, dia e noite. A corrente não deve vir diretamente sobre o enfermo. Enquanto as febres ardentes estão em ação, há bem pouco perigo de apanhar resfriado. Mas é necessário cuidado especial quando a crise vem e a febre passa.
Nesse caso, talvez seja necessário constante vigilância a fim de manter a vitalidade do organismo. Deve-se proporcionar ao doente ar puro revigorante. Se nenhum outro meio puder ser providenciado, na medida do possível deve o doente ser removido para outro quarto e outra cama, enquanto o seu quarto, sua cama e objetos com ela relacionados estão sendo purificados pela ventilação. Se aqueles que estão com saúde necessitam dos benefícios da luz e do ar, e precisam observar hábitos higiênicos a fim de continuarem sãos, maior ainda é a necessidade do doente em relação à sua condição debilitada. Algumas casas são dispendiosamente aparelhadas, mais para satisfazer o orgulho e receber visitas do que para conforto e conveniência da saúde da família. Os melhores quartos são mantidos no escuro. A luz e o ar são impedidos de entrar para que aquela não prejudique os custosos móveis, os tapetes não se desbotem ou se estrague a pintura dos quadros. Ao estarem assentados nesses compartimentos, os visitantes acham-se em perigo de resfriar-se por causa da sombria atmosfera que os cerca. Salas e quartos de dormir são conservados fechados igualmente por razões idênticas, e quem quer que ocupe essas camas que não foram expostas livremente à luz e ao ar, o faz com prejuízo da saúde e muitas vezes da própria vida. Os quartos que não são expostos à luz e ao ar tornam-se abafados. As camas e seus objetos acumulam umidade e a atmosfera desses quartos torna-se venenosa por não ter sido renovada pela luz e o ar. De modo especial, os dormitórios devem ser bem ventilados e sua atmosfera tornada saudável pela luz e o ar. As persianas devem ser mantidas suspensas por várias horas todos os dias e as cortinas afastadas e os quartos completamente arejados. Coisa alguma deve permanecer, mesmo que seja por pouco tempo, que impeça a purificação da atmosfera. Os dormitórios devem ser amplos e dispostos de forma a permitir a circulação do ar pelo seu interior, dia e noite. Aqueles que têm omitido o ar dos seus quartos de dormir devem começar a modificar o seu procedimento imediatamente. Devem permitir a entrada do ar por etapa e aumentar a sua circulação o quanto possam suportá-lo, tanto no inverno como no verão, sem nenhum perigo de se resfriarem. A fim de que possam manter-se sadios, devem os pulmões ter ar puro. Aqueles que não tiveram ar puro a circular-lhes pelo quarto à noite, em geral, despertam sentindo-se cansados e febris e desconhecem a causa. Foi o ar vital que todo o organismo reclamou, mas não obteve. Ao despertarem pela manhã, a maioria das pessoas seriam beneficiadas friccionando-se com uma esponja ou, se preferirem, com a mão, usando apenas uma bacia com água. Isso removerá as impurezas da pele. Depois, as roupas de cama devem ser removidas peça por peça e expostas ao ar. As janelas devem ser abertas, presas as cortinas e deve-se permitir ao ar circular livremente por várias horas, senão o dia todo pelos dormitórios. Dessa forma, a cama e as roupas serão completamente arejadas e as impurezas serão removidas do quarto. Árvores sombrias e arbustos muito perto e densos em volta da casa são prejudiciais à saúde, pois impedem a livre circulação do ar e interceptam os raios solares. Em consequência, a umidade se acumula na casa.
Especialmente na estação chuvosa, os dormitórios tornam-se úmidos e aqueles que os ocupam são perturbados com reumatismo, nevralgia e enfermidades do pulmão, as quais, em geral, findam em tuberculose. As numerosas árvores frondosas deixam cair grande quantidade de folhas, as quais, se não forem removidas imediatamente, decompõem-se e envenenam a atmosfera. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Em conformidade com o que ele ensinava, vivia. Eu vos dei o exemplo, disse ele a seus discípulos, para que como eu vos fiz, façais vós também. Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Assim, em sua vida, as palavras de Cristo tiveram perfeita ilustração e apoio. Em mais do que isto, ele era aquilo que ensinava. Suas palavras eram uma expressão não somente da experiência de sua própria vida, mas de seu próprio caráter. Não somente ensinava a ele a verdade, mas era a verdade. Era isto que lhe dava poder aos ensinos. Cristo reprovava com fidelidade. Jamais viveu alguém que odiasse tanto o mal ou alguém que o condenasse tão destemidamente. A todas as coisas falsas e vis, sua própria presença era uma reprovação. À luz de sua pureza, os homens se viam impuros e medíocres e falsos os objetivos de sua vida. Não obstante, ele os atraía. Aquele que criara o homem compreendia o valor da humanidade. Condenava o mal como o inimigo daqueles que procurava abençoar e salvar. Em cada ser humano, apesar de ter caído, contemplava um filho de Deus, ou alguém que poderia ser restaurado aos privilégios de seu parentesco divino. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olhando aos homens em seu sofrimento e degradação, Cristo entrevia lugar para a esperança onde apenas apareciam desespero e ruína. Onde quer que se sentisse a percepção de uma necessidade, alívio a ele oportunidade para reerguimento. As almas tentadas, derrotadas, que se sentiam perdidas, prontas a perecer, ele defrontava não com acusações, mas com bênçãos. As bem-aventuranças foram a sua saudação à família toda. Olhando para a vasta multidão reunida para ouvir o sermão da montanha, parecia ele por momentos haver se esquecido de que não estava no céu e empregou a saudação usual no mundo da luz. De seus lábios manaram bênçãos como o jorro de uma fonte há muito fechada. Desviando-se dos ambiciosos e bem favorecidos deste mundo, declarou serem bem-aventurados os que, embora grandes as suas necessidades, recebessem sua luz e amor. Aos pobres de espírito, aos tristes, aos perseguidos, estendeu os braços dizendo: Vinde a mim, eu vos aliviarei. Em cada ser humano ele divisava infinitas possibilidades. Via os homens como poderiam ser, transfigurados por sua graça, na graça do Senhor nosso Deus. Olhando para eles com esperança, inspirava-lhes esperança. Encontrando-os com confiança, inspirava-lhes confiança. Revelando em si mesmo o verdadeiro ideal do homem, despertava para a consecução deste ideal tanto o desejo como a fé. Em sua presença, as almas desprezadas e caídas compreendiam que ainda eram homens e anelavam mostrar-se dignas de seu olhar. Em muitos corações que pareciam mortos para as coisas santas, despertavam-se novos impulsos. A muito desesperançado, abriu-se a possibilidade de uma nova vida. Cristo ligou os homens ao seu coração pelos laços da dedicação e do amor, e pelos mesmos laços ligou-os a seus semelhantes. Para ele, o amor era a vida, e a vida era o serviço em prol de outrem. De graça recebestes, disse ele, de graça dai. Não foi somente na cruz que Cristo se sacrificou pela humanidade. À medida que andava fazendo o bem, a experiência de cada dia era um transvasar de sua vida. De uma maneira apenas poderia ele manter uma vida tal. Jesus vivia na dependência de Deus e em comunhão com ele.
Ao lugar secreto do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, os homens de quando em quando se refugiam. Habitam ali por algum tempo, e o resultado se patenteia nas boas ações. Então sua fé falta, e rompe-se a comunhão e se desmerece a obra daquela vida. A vida de Jesus, porém, foi de constante confiança, mantida por uma comunhão contínua, e seu serviço em prol do céu e da terra foi sem falhas ou defeitos. Como homem, implorava ao trono de Deus de maneira que sua humanidade veio a saturar-se da corrente celeste que ligava a humanidade com a divindade. Recebendo a vida de Deus, comunicava aos homens. Nunca homem algum falou assim como este homem. Isto seria verdade em relação a Cristo tivesse ele falado apenas sobre o mundo físico e intelectual, ou meramente em assuntos teóricos e especulativos. Poderia ele ter revelado mistérios que requereriam séculos de trabalho e estudo para serem penetrados. Poderia ter feito sugestões nos ramos científicos, as quais, até o final do tempo, proporcionariam nutrição ao pensamento e estímulo às invenções. Mas ele não fez isto. Nada disse para satisfazer a curiosidade ou estimular a ambição egoísta. Não tratou de teorias abstratas, mas do que é essencial ao desenvolvimento do caráter, e daquilo que alarga a capacidade do homem para conhecer a Deus e aumenta seu poder para fazer o bem. Falou daquelas verdades que se referem à conduta da vida e que unem um homem com a eternidade. Em vez de dirigir o povo ao estudo das teorias humanas a respeito de Deus, sua palavra ou suas obras ensinava-os a contemplá-lo conforme se acha ele manifestado em suas obras, em sua palavra e em suas providências. Punha-lhes a mente em contato com a mente do infinito. As pessoas admiravam a sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. Nunca dantes falou alguém com tal poder para despertar o pensamento, acender aspirações, suscitar todas as capacidades do corpo, espírito e alma. O ensino de Cristo, assim como suas simpatias, abrangia o mundo. Jamais poderá haver uma circunstância na vida, um momento crítico na experiência humana que não tenha sido antecipado em seu ensino e para os quais seus princípios não tinham uma lição. Príncipe dos ensinadores, serão suas palavras reconhecidas como um guia para os seus cooperadores até o fim do tempo. Para ele o presente e o futuro, o próximo e o distante eram um. Tinha em vista as necessidades de toda a humanidade. Perante seus olhos espirituais estendiam-se todas as cenas do esforço e consecução humana, de tentações e conflitos, de perplexidades e perigo. Todos os corações, lares, prazeres, alegrias e aspirações eram conhecidos dele. Ele falava não somente por toda a humanidade, mas a toda a humanidade. A criancinha, nas alegrias da manhã da vida, ao ansioso e inquieto coração do jovem, aos homens na força dos anos, suportando o peso das responsabilidades e cuidados, ao idoso em sua fraqueza e cansaço, a todos, enfim, era levada sua mensagem, sim, a todos os filhos da humanidade, em todos os países e em todas as épocas. Em seu ensino abrangiam-se coisas temporais e eternas, coisas invisíveis, incidentes passageiros da vida usual e as questões solenes da vida por vir. As coisas desta vida colocava-as ele em sua verdadeira relação, como subordinadas que são as de interesse eterno, mas não ignorava sua importância. Ensinava que o céu e a terra estão ligados um ao outro e que o conhecimento da verdade divina prepara melhor o homem para cumprir os deveres da vida diária. Para ele nada havia sem um determinado fim. Os jogos infantis, o trabalho dos homens, os prazeres, cuidados e dores da vida, tudo eram meios que conduziam a um determinado fim, a saber, a revelação de Deus para o erguimento da humanidade. De seus lábios a palavra de Deus era recebida no coração dos homens, com novo poder e nova significação. Seus ensinos faziam com que as coisas da criação se apresentassem sob uma nova luz. Sobre a face da natureza, de novo, repousavam raios daquele fulgor que o pecado havia banido. Em todos os fatos e experiências da vida, revelavam-se uma lição divina e a possibilidade de divina companhia. Novamente Deus habitava sobre a terra. Corações humanos se tornavam cônscios de sua presença. O mundo era circundado por seu amor. O céu desceu aos homens. Seus corações reconheceram em Cristo aquele que lhes abrira a ciência da eternidade. Emanuel, Deus conosco.
Todo verdadeiro trabalho educativo encontra seu centro no mestre enviado de Deus. De sua obra hoje, precisamente como da que estabeleceu há 1800 anos, fala o Salvador nestes termos: Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Na presença de tal ensinador, de tais oportunidades para a educação divina, é mais que loucura procurar educação fora dele. Quer dizer, procurar ser sábio desviado da sabedoria, querer ser verdadeiro ao mesmo tempo em que se rejeita a verdade, procurar iluminação fora da luz e existência sem a vida. Enfim, deixar a fonte das águas vivas e cavar cisternas rotas que não podem fornecer água. Eis que ele ainda convida: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão. A água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.